Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News e esses são os destaques de hoje. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro do primeiro remédio à base de maconha no Brasil. Trata-se do Mevatil, indicado para o tratamento de espasticidade, rigidez excessiva dos músculos, relacionada à esclerose múltipla. A partir disso, nós perguntamos, você é favorável à legalização da maconha no Brasil? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews e envie também uma mensagem para o nosso WhatsApp. Vamos agora a outros destaques do noticiário. Bomba relógio. O governo do Rio Grande do Norte pede ajuda da Força Nacional de Segurança para entrar na penitenciária de Alcaçuz, tomada por facções criminosas e onde 26 presos morreram. De braços cruzados, policiais civis e agentes penitenciários do Rio anunciam greve por falta de salários. Cabeça fria pelo bem do coração. Cientistas norte-americanos descobriram qual é a relação entre o estresse e as doenças do coração, que são as que mais matam os brasileiros. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos essa edição do Link Record News com informação de que presos se rebelaram e colocaram fogo e colchões em uma penitenciária de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Pois é, a polícia, inclusive, precisou agir diante dessa situação. Passava das 7 da noite quando o motim começou. Os presos colocaram fogo em colchões. Tudo pegando fogo, vai quebrar a cadeia toda, mano. Viaturas do Batalhão de Choque, do BOPE e de Operações Especiais entraram na penitenciária Antônio Dutra Ladeira, que fica em Ribeirão das Neves, uma das maiores da região metropolitana de Belo Horizonte. A rebelião se concentrou nos pavilhões 4, 5 e 6, que abrigam cerca de 1.200 presos do regime fechado. A troca da direção do presídio teria enfurecido os detentos. Parentes dos presos fizeram barricadas para impedir o trânsito. Por volta da meia-noite, o incêndio nos pavilhões 4 e 5 já tinha sido controlado. Não teve a tomada do pavilhão pelos presos, mas somente essa questão do fogo que eles colocaram. Não tem nenhum ferido. Depois de 7 horas de rebelião, a situação foi controlada. A secretaria agora vai contabilizar os prejuízos deixados pelos detentos. Colchões foram queimados e algumas celas foram danificadas. Muitos presos que estavam nos pavilhões onde o motim aconteceu devem ser transferidos para outras unidades. Aqueles presos que aparentemente lideraram esse movimento e aqueles que, por critérios técnicos, por questões de tempo de cumprimento de pena e tudo, puderem ser transferidos, a secretaria o fará. E ainda sobre a crise penitenciária, 5 chefes de facções criminosas que comandaram a rebelião no Rio Grande do Norte foram transferidos para outros presídios. O governo do estado pediu a ajuda da Força Nacional de Segurança para entrar na penitenciária de Alcaçuz, onde 26 presos morreram. Os processos de identificação dos corpos e autópsia devem demorar e a previsão é de que sejam liberados só daqui a 30 dias. Alcaçuz fica em Nísia Floresta, distante 25 quilômetros da capital potiguar. A penitenciária foi construída sobre dunas, por isso a quantidade expressiva de fugas e o apelido mais recente de queijo suíço. O presídio tem capacidade para 620 detentos, mas abrigava 1.100. Existe a possibilidade de encontrar corpos, inclusive na fossa do presídio. Só depois da conclusão dessa contagem será possível confirmar também o número de fugitivos. Na porta do ITEP foram colocadas tendas e cadeiras para acomodar os parentes dos presidiários mortos. Esse caminhão foi para o comando da Polícia Militar, até porque lá fica numa região abrigada. É uma região segura, né? Segurança de perímetro e tudo mais, está bem resguardado. Afinal de contas, esses cadáveres são de pessoas que foram envolvidas em brigas lá em Alcaçuz. A gente não sabe as circunstâncias que cercam esses confrontos, que resultaram nas mortes, né? E em outro presídio, na zona norte de Natal, presos queimaram colchões e os agentes fizeram disparos para conter o grupo, até a chegada do reforço policial.
A situação foi controlada e não há informações sobre feridos na unidade. Os presos não quiseram conversar, já foram diretamente para o confronto, dizendo que seria vingança em relação ao que aconteceu em Alcaçuz. E essa crise do sistema penitenciário mobiliza o governo. O presidente Michel Temer tem mais um encontro para falar sobre segurança. Pois é, mais informações com a repórter Cristine Otaviano, direto de Brasília. Cristine. Olá, pessoal do Link Record News. O Palácio do Planalto não divulgou na agenda oficial detalhes deste encontro, mas ao que tudo indica, o presidente Michel Temer deve se reunir com representantes das agências de inteligência para determinar a criação de uma força-tarefa capaz de combater as facções criminosas dentro dos presídios. Devem fazer parte desta força-tarefa, além de representantes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, representantes das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Receita Federal, entre outros órgãos. Ainda sobre a crise nos presídios, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, vai estar hoje com secretários estaduais de Segurança, Justiça e Assuntos Penitenciários. O tema principal das discussões deve ser a criação de um núcleo de inteligência policial. Em menos de 15 dias, pelo menos 130 pessoas morreram nos presídios brasileiros. Voltamos ao estúdio da Record News. Preciso realmente fazer alguma coisa. Obrigada, Cristine, pelas informações. E para agravar ainda mais a situação, sem salário, os policiais civis do Rio de Janeiro entraram em greve agora de manhã. Os agentes avisaram que vão trabalhar apenas em casos de flagrantes de homicídios, roubos e sequestros. A categoria também decidiu parar por 72 horas. A partir daí, podem entrar em greve por tempo indeterminado, até então que o Estado regularize os pagamentos da categoria. A greve dos agentes penitenciários começou hoje à meia-noite e deve acabar na próxima segunda-feira, dia 23, quando acontece uma nova assembleia. Segundo o sindicato, durante a greve serão realizados apenas os serviços essenciais, como alimentação, emergências médicas e alvará de soltura. E a análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Os policiais civis do Rio de Janeiro estão prometendo paralisação para hoje. Os agentes penitenciários também. A situação do Rio de Janeiro é caótica, uma polícia mal paga, uma polícia, parte dela desmotivada. Tem policiais ali que estão procurando assistência médica e não são atendidos. A situação da criminalidade aumenta a cada dia. O governo parece que parou, empacou, e não consegue resolver nada. Os salários estão atrasados. É uma situação muito, muito delicada. E como é que essa situação pode ser resolvida? O governo federal diz que vai ajudar, vai prometer ajudar em que condições? Com meios, dinheiro, que o governo quer dinheiro, porque o salário de dezembro ainda não foi pago para a grande maioria, 13º não foi pago, os policiais estão reivindicando muitas condições de trabalho que não existe. Então é uma situação super delicada, sem falar do sistema carcerário, porque até agora o sistema carcerário do Rio de Janeiro, que tem superpopulação carcerária, ele está em ebulição. Por quê? Porque não se sabe exatamente quem controla, se é o Comando Vermelho, se é amigo dos amigos, se é o PCC, quem é que seja, menos a família do Norte. A família do Norte não atua no Rio de Janeiro. Então vamos esperar que exista um consenso entre as autoridades e os líderes sindicais, tanto da Polícia Civil quanto dos agentes penitenciários, para que encontrem um meio, a melhor maneira da coisa andar de uma maneira mais tranquila, porque do contrário, nós vamos ter sérios problemas no Rio de Janeiro. Quanto à situação carcerária do país, o governo federal promete investir, mas deveria ter investido ontem, anteontem, transanteontem, o ano passado, o ano retrasado, mas aqui no Brasil, infelizmente, é sempre assim. Depois que a porta é arrebentada, vão mudar a fechadura e o cadeado. Obrigada, Lombardi, por falar em porta arrebentada. A gente segue para o Paraná para falar com a Fabiana Vantucci sobre a rebelião que aconteceu no último domingo na penitenciária de Piraquara. Fabiana, é verdade que a fuga dos presos poderia ter sido, inclusive, evitada? Havia um alerta sobre essa possível fuga? Bom dia. Bom dia, Lidiane, Marcela, bom dia a todos. Olha, segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná, essa rebelião poderia ter sido evitada sim. De acordo com a direção do sindicato, o Departamento Penitenciário do Estado foi alertado sobre a fuga dos presos do Complexo Penitenciário de Piraquara.
O buraco do lado de fora do complexo penitenciário de Piraquara mostra a força do armamento utilizado pelo grupo que resgatou presos no local. Organizados, simularam uma rebelião em outra unidade para atrair a atenção da equipe de segurança do presídio e agir para facilitar a fuga. O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná denuncia que a Secretaria de Gestão Penitenciária já sabia antecipadamente que haveria uma rebelião um dia antes. Um preso de confiança teria indicado em um bilhete o que aconteceria. No dia anterior, ou ainda no mesmo dia, já foi noticiado através de um preso, para a direção da unidade, de que haveria sim. E 7 meses antes desse acontecimento já foi encontrado ali no entorno da unidade explosivos, que foram deixados lá com o objetivo de realizar essa ação. Então, já havia sido tentado isso 7 meses antes e já havia sido denunciado no mesmo dia ou ainda no dia anterior que essa fuga aconteceria. O complexo penitenciário de Piraquara abriga pouco mais que 3.400 detentos na ala masculina e mais 400 mulheres na ala feminina. Os presos escaparam da unidade chamada PEP-1, que no momento da fuga tinha em serviço cerca de 10 agentes penitenciários que estavam na guarnição de mais de 600 detentos, sendo que para o sindicato o número ideal seria de no mínimo 120 agentes. O Sindicato dos Agentes Penitenciários, que tem feito frequentes queixas ao governo do estado, avalia que a principal falha do sistema é não aumentar o número de agentes que trabalham na segurança dos presídios, em alas internas e externas. A fuga de ontem poderia ter sido evitada se o sistema penitenciário estivesse recebendo a devida atenção e investimento do governo do estado. Há muito tempo nós vimos denunciando a falta de agentes penitenciários no sistema, a falta dessa monitoração externa pela PM, a falta de estrutura nas unidades, porque nós justamente estávamos temendo que chegasse nesse ponto. 26 detentos fugiram, sendo que 6 são considerados perigosos e fazem parte de uma lista de integrantes do PCC, o primeiro comando da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, presos de 2 cadeias e integrantes de uma quadrilha fortemente armada participaram do plano de fuga. E uma fuga em massa só não aconteceu, segundo a própria secretaria, porque os agentes e policiais reagiram a tempo. Mas não tem mágica. A única coisa que dá para melhorar o sistema penitenciário e segurança é contratar mais servidores e principalmente investir na estrutura das unidades. E olha, em nota, o Departamento Penitenciário do Estado afirma que desconhece a procedência do bilhete que supostamente fazia um alerta sobre a rebelião. Dos 28 presos que fugiram, 2 morreram na tentativa de fuga e outros 2 morreram ontem pela manhã em confronto com a polícia. 24 fugitivos ainda são procurados. E agora a gente fala de Lava Jato. A multinacional britânica Rolls-Royce anunciou que firmou acordos de leniência com autoridades brasileiras, americanas e da Grã-Bretanha. O objetivo é auxiliar nas investigações de casos de corrupção nos 3 países. O nome da empresa apareceu na delação premiada do ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco. Ele afirma que a multinacional pagou propina a funcionários da estatal para firmar um contrato no valor de 100 milhões de dólares. A Rolls-Royce forneceu turbinas de geração de energia para plataformas de petróleo. Em troca de possíveis punições, a companhia irá pagar multas que passam de 25 milhões de dólares no Brasil. O Ministério Público Federal ainda não se pronunciou sobre os detalhes deste acordo de leniência. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Lidiane e Marcela, eu volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. Bom trabalho, Fabiana. A gente se vê. Até lá. Bom, e a chuva volta a atingir São Paulo. Há, inclusive, um alerta para risco de deslizamentos e meteorologistas prevêem novos temporais e muitos raios em todo o estado. Marcela, enquanto isso, equipes de resgate procuram por um homem que desapareceu durante o temporal no domingo. A esposa dele foi encontrada morta no carro arrastado pela correnteza em Guarulhos. O carro onde o casal estava foi encontrado assim, capotado, dentro de um córrego em Guarulhos, na Grande São Paulo.
Maria Chagas tinha 38 anos e era ela quem dirigia o veículo quando ele foi arrastado pela correnteza. No velório, os parentes e amigos ligavam para o IML para saber se o corpo do marido dela, Odair, tinha sido encontrado. Qualquer notícia se aparecer aí, você pode entrar em contato. Nesta gravação dá para ver o carro vermelho quase coberto pela água. Testemunhas disseram que a correnteza era muito forte e ninguém conseguiu ajudar o casal. Odair, de 38 anos, estava no banco do passageiro. O veículo levado pela enchente ficou encalhado numa galeria de água. Dentro dele havia só o corpo da mulher. Porque está uma situação que não dá para suportar isso. Já se estão vendo aí, já tem uma minha cunhada que faleceu. E a gente fica na angústia de saber onde que está o meu irmão. Maria e Odair eram casados há 4 anos. Segundo os parentes, os dois estavam voltando de uma festa de aniversário. Tenho fé em Deus que ele está em algum hospital, alguém achou ele, não tem documentação dele. Tenho fé em Deus que ele está vivo sim. Ontem à noite, um novo temporal na Grande São Paulo voltou a provocar pontos de alagamento na região do ABC e também na capital. As autoridades estão em alerta para o risco de deslizamentos de terra nos próximos dias em toda a Grande São Paulo e também no interior e litoral. Pode voltar a chover forte e é uma chuva acima da média. O volume de água que caiu na capital no domingo foi o maior já registrado em apenas um dia de janeiro em 68 anos. E a chuva desta noite foi mais forte no sul da região metropolitana de São Paulo. Equipes foram acionadas para um deslizamento de terra no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. Moradores tiveram que ser resgatados de dentro das casas e, por enquanto, não há informações sobre feridos. Já em Guarulhos, na região metropolitana, foram retomadas as buscas pelo homem que desapareceu na tempestade de domingo. O carro em que Odair Chagas estaria com a esposa que morreu foi retirado de dentro do córrego, mas as equipes ainda não localizaram a vítima. As tempestades dessa semana em São Paulo vieram acompanhadas por muitos raios. Em apenas 4 horas foram registradas mais de 1.200 descargas elétricas. E o maior estudo já feito sobre raios no Brasil mostrou que quase 1.800 pessoas morreram nos últimos 15 anos. Só no ano passado foram 70 vítimas, a maioria em regiões rurais. Todo ano, 50 milhões de raios riscam o céu do Brasil. E quase metade cai exatamente agora, no verão, época de tempestades. O raio é uma corrente elétrica muito intensa, né? Cerca de 1000 vezes mais intenso que a corrente de um chuveiro elétrico. E se atingir uma pessoa, mesmo indiretamente, né, é capaz de matar essa pessoa. De cada 5 mortes, 4 são ao ar livre e uma dentro de casa. Ser atingida por um raio era algo impensável para a Aparecida. Era. Não é que aconteceu? Ela trabalhava como segurança num parque de São Paulo, quando começou uma chuva forte. Na hora que eu fui me esconder, que meus amigos, vamos num local mais fechado, eu não consegui chegar, eu fui atingida. Foram 5 dias em coma e sequelas para o resto da vida. Hoje o meu ouvido direito furou o chimpa aqui, né? Não fica chiando como se fosse um barulho, né? Esse zumbido eu escuto diariamente. E a sola dos meus pés são anestesiadas. No momento de uma descarga, o raio vai procurar a menor distância entre a nuvem e a terra. Por isso, nada de ficar debaixo de árvores. Elas vão atrair energia. Mas se você estiver num lugar plano e descampado, num campo de futebol, por exemplo, a sua cabeça vai ser o ponto mais alto. Aí a saída é se sentar no chão com os pés juntos. Está na praia? Ao primeiro sinal de chuva, saia da água. Ela é uma ótima condutora de eletricidade. São Paulo é o estado onde mais caem raios. Na madrugada desta segunda-feira, a capital paulista registrou em 4 horas de chuva mais de 1.200 descargas elétricas. E não é porque você está em um lugar fechado que dá para relaxar, achar que está totalmente protegido. 20% das mortes acontecem dentro de casa. Na cozinha, fique longe do micro-ondas e da geladeira. Falar ao telefone só se for sem fio. Você é atingido,
por um raio indiretamente. Quer dizer, próximo à sua casa cai um raio, esse raio induz correntes na rede elétrica e a rede telefônica. E essas correntes viajam e chegam nas suas tomadas da sua casa. E é assim que você é atingido. Por isso, todo cuidado é necessário. Bom, pela primeira vez no Brasil, a Anvisa aprovou a produção de um medicamento à base de maconha. O medicamento é indicado a adultos com rigidez muscular excessiva, relacionada à esclerose múltipla. Com o nome comercial de Mevatil, a fórmula contém THC e canabidiol e já foi aprovada em 28 países. A Anvisa alerta que o medicamento não é indicado para tratar epilepsia, nem pode ser consumido por pessoas com menos de 18 anos. Até então, a agência liberava a importação desse medicamento de outros países, mas não havia um produto dessa categoria com registro no Brasil. E agora, então, a enquete do dia. Perguntamos se você é favorável à legalização da maconha no Brasil. Tema bastante polêmico, mas serviu aí para ajudar muita gente que sofre com essa doença, esclerose múltipla, né? E outras doenças que também usam remédios à base de maconha. Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete. Se você quiser mandar uma mensagem via WhatsApp, é esse número que aparece aqui embaixo, 11 95307 1851. E a gente já tem participação sobre esse tema, né? É isso aí, Marcela. Vamos agora conhecer a opinião na tela da Valquíria de Campinas, interior de São Paulo. Sim, essa é uma forma de desestabilizar o crime organizado. Seria como o cigarro. Compra quem quer. Opinião registrada da Valquíria, obrigada pela participação. Agora a mensagem da Idália, de Capelinha, Minas Gerais. Não, somente sou a favor da liberação da maconha para uso medicinal ou farmacêutico. Portanto, uma liberação parcial da maconha, né? Obrigada pela sua participação. O Rogério, da capital paulista, mandou o seguinte: a maconha já está liberada, só falta regularizar. Não sou a favor, porque é uma droga e está acabando com as escolas e fortalecendo o tráfico. É o que acha, então, Rogério. Obrigada. Agora, a opinião do Gildo, de Guarulhos, São Paulo. Sim, pois se bem utilizada, é benéfica à saúde. E se legalizada, as autoridades têm como controlar, inclusive, o tráfico do produto. É isso aí, obrigada, Gildo. Agora a participação do Alexander, de Santo André, Grande São Paulo. Sim, a legalização para consumo terapêutico e recreativo criaria milhares de empregos e enfraqueceria o tráfico. Seria uma importante ação de segurança pública e traria dignidade a quem escolhe fazer uso da droga. Obrigada pela participação. Agora o Maicon, de Florianópolis, Santa Catarina. Sou contra porque entendo que não diminuirá o tráfico de drogas e ainda vai afetar negativamente a questão da saúde pública, que já é de péssima qualidade. Além de servir como porta de entrada para drogas mais pesadas, é o que pensa o Maicon. Faça como ele, então participe usando a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Agora a gente segue falando sobre saúde. Já são 152 casos suspeitos de febre amarela em cidades de Minas Gerais. Mais informações com a repórter Raquel Rocha. Raquel. Olá, pessoal do Link Record News. O número de mortes notificadas subiu para 47. Dessas, 22 são consideradas prováveis de febre amarela. Todos os casos foram registrados no interior do estado, a maioria na região leste, onde há uma corrida da população para tomar a vacina, principal forma de prevenção. Em Governador Valadares, a falta das doses que serão repostas somente amanhã. Aqui em Belo Horizonte, os pacientes que chegam do interior são atendidos no Hospital Eduardo de Menezes, que é referência no tratamento contra a febre amarela. 22 pessoas estão internadas no local com suspeita da doença. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Raquel, pelas informações. E olha, comprar material escolar é sempre uma festa para a criançada, mas só para eles, né? Porque para os pais é um momento de muita apreensão, as listas são realmente enormes. Ai, coloca enorme nisso, a Marcela sabe já bem, se imaginou, né? Na situação. Eu ainda, a minha filha ainda é pequenininha, então não tem aquelas listas gigantescas, né? Mas eu sei que eu vou chegar lá. Vai chegar, vai ter apostila, vai ter... Bom, já. Bom, e aí fica aquela dúvida, será que tudo é realmente necessário e os pais são obrigados a seguir tudo ali, à risca? Cadernos, lápis, borrachas. As quantidades às vezes parecem um exagero, mas ainda assim são objetos indispensáveis nas listas de material escolar. Mas é só descer os olhos um pouquinho para começar a estranhar. Copos e pratos descartáveis.
Fique atento ao que vem como item obrigatório. Muita gente não sabe, mas alguns pedidos das escolas são abusivos. A gente pega 500 folhas de papel, quer dizer, ela não usa 500 folhas de papel ofício em um ano, né? Porque se usar uma por dia, não vai dar 500 no ano. A gente todo ano pega um pacote de 500 folhas. É lei. Itens de uso coletivo como produtos de limpeza e folhas para impressão não devem fazer parte da lista de material escolar. E a escola também não pode escolher as marcas. Não é comum, né, as escolas devolverem materiais? Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Não é comum, mas os pais podem pedir uma prestação de contas, porque esses materiais, eles ficam com a escola. Então a escola tem que administrar isso e ela tem que prestar contas. Como qualquer administrador de bens ou de administrador de material escolar, tem que prestar contas para quem forneceu esse material. Esse material é do aluno. Este advogado especialista em direito do consumidor avalia algumas listas. É difícil achar uma que não tenha pelo menos um item abusivo. Bloco de papel, por exemplo, não me parece adequado colocar isso numa lista de material. No caso de brinquedos, a escola até pode incluir na lista, mas deve devolver aos pais ao fim de cada ano. Produtos de higiene pessoal só se for de uso exclusivo do aluno, de preferência com etiqueta e com o nome da criança. Além dos itens que parecem desnecessários na lista, ainda tem um problema que aparece todo ano. De um lado, os pais querendo gastar pouco. De outro, os filhos, escolhendo sempre tudo que é mais caro. A gente que é assalariado tem que estar pesquisando sempre, né? Tá saindo feliz? Muito. Bom, depois das dúvidas sobre o que comprar na lista de material, agora quem responde às dúvidas sobre a língua portuguesa pra gente é o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Tudo bem, professor? Bom dia, Lidiane, bom dia, Marcela. Bom dia aos telespectadores. Desculpa, mas eu tenho que falar, lista de material escolar, eu tenho 2 filhos em casa. Ai, meu Deus. Né? Só respira fundo para responder, né? Junta livro, junta material. Aliás, antes, quando você falou assim, eu preciso falar... Ai, meu Deus, vem o quê? 2 pontos? Preciso falar... Ai, meu Deus, será que essa respirada... Isso é legal, uma das primeiras vezes que eu vim aqui, né, foi perguntado sobre vírgula, né, e eu sempre costumo dizer, imagina se vírgula, igual alguns professores, confundindo às vezes um conceito ou outro, é normal, a gente dialoga para chegar num lugar bacana, mas assim, às vezes confunde o que a gente chama de pausa com respiração. Então as pessoas acham que respirou, coloca vírgula. Eu fico brincando, claro, uma brincadeira, quem tem bronquite, quem tem asma faz o quê na hora de coloca um monte de vírgula porque sai respirando? Não é bem assim, né? Ou mesmo que você não tenha, claro, como eu disse, foi uma brincadeira, de repente você faz uma pausa porque você está pensando. Então você fala, por exemplo, o governo federal, aí você pensou, vírgula, né? Vai tomar uma medida... Mas é que você pensou errado, né? Então, aí você vai confundindo as coisas. Então a gente tem que ajustar. Esse papo de hoje, com certeza, de ponto e vírgula, 2 pontos, reticências, é um papo que não vai terminar na dica de hoje, com certeza. São muitas as dúvidas, são muitas as peculiaridades, as características. A gente vai iniciar o diálogo sobre isso. Quero deixar claro aos telespectadores, a vocês, vamos iniciar o diálogo sobre isso. Pode ser? Lógico. Eu pedi para a gente fazer com o Word mesmo, avisei a Aline, para a gente ficar desse jeito mesmo. Se puder colocar aqui, Aline, não sei se já tem como colocar aqui no telão para a gente. Olha só. Por exemplo, você coloca assim, minha mãe vai ao mercado, ponto. Aí tem gente que já começa perguntando assim para mim, é ponto final esse ponto? E vocês, por exemplo, para a gente interagir, vocês me dizem o quê? Esse ponto aqui já é ponto final? Pode ser. Tem uma confusão que as pessoas fazem. Por exemplo, ponto final, algumas gramáticas colocam, é o ponto quando acaba o texto. E a gente chama esse ponto de ponto simples. Óbvio que o ponto simples e o ponto final têm a mesma função, ou seja, encerrar um período. Só que, para não causar nenhuma dúvida, se tiver no meio do texto, algumas gramáticas, Evanildo Bechara, Celso Cunha, alguns chamam esse de ponto simples, e lá quando termina todo o texto que ele fala o ponto final. Se você disser que isso aqui chama ponto final no sentido de que acabou o período, não está errado. Eu só estou colocando essa questão porque, de repente, algum telespectador em casa busca uma gramática, vai encontrar e fala, caramba, professor, e agora, qual a diferença? Então, por isso estou dizendo, ponto simples, tem um gramático que coloca até ponto parágrafo, que é quando você termina o parágrafo, e o ponto final, quando você termina o texto. No entanto, só para esclarecer esses 3, o ponto simples, ponto parágrafo, o ponto final, eles têm a mesma função, encerrar um período. Tranquilo até aqui? Legal. Aí vem, ela vai comprar, olha que legal, 2 pontos. Então vamos falar dos 2 pontos. Qual a função dos 2 pontos? Por exemplo, se a gente tiver
por exemplo, numa redação que vai fazer uma narração, vai contar uma história, e você vai iniciar a fala de alguém, um diálogo. Então você coloca, minha mãe disse, 2 pontos. Aí, parágrafo, travessão. Parágrafo, travessão. Na minha época, não sei como está agora, não sei também, a gente falava de 2 dedos, né? Do travessão, agora a gente tem aí muito menos do que isso, mas o ponto é, você inicia 2 pontos, porque você coloca 2 pontos, porque vai iniciar a fala de alguém. Mesmo nós, no jornalismo impresso, por exemplo, quando a gente vai escrever, então assim, de acordo com o especialista João Amaral, né, ou senão assim, o especialista João Amaral afirma 2 pontos, aí você vai colocar a citação dele, que é a mesma coisa da narração, no sentido que você vai colocar a fala dele. Então essa é a primeira função dos 2 pontos, você coloca para iniciar a fala ou a citação de alguém. Tudo bem? Tranquilo todo mundo? Legal? Mas o que acontece é que em muitos textos de jornais, né, eles não usam mais os 2 pontos. Por exemplo, para citar a fala do secretário. Eles colocam entre aspas a fala do secretário, aí vírgula, disse o secretário de Segurança Pública. Então, mas a vírgula não é no final? Uma pergunta para você. No final, tudo bem, mas no início, por exemplo, se você coloca a citação mesmo, conforme ele disse, a não ser que você coloque assim, o secretário da Educação disse que vai fazer uma reforma no ensino, porque assim, aí você faz uma paráfrase, ou seja, com as suas palavras, você reformula o que ele disse. Ok. Agora, se você for colocar a citação, como a gente chama, ipsis literis, exata do que ele falou, você coloca, o secretário afirmou, 2 pontos, abre aspas, aí vem, a educação brasileira passa por um período, blá, blá. Aí você pode colocar no final, vírgula, afirmou o secretário. Depende como você usou no começo, você tem a oportunidade de colocar no final, se você quiser. E aí é quando você vai usar a fala exata da pessoa. 2 pontos. É com letra maiúscula que você começa a frase? Com letra maiúscula, você não necessariamente. Não necessariamente. Se for no início de um texto, sim. Se for no meio, depende de como você for usar. Por exemplo, se você for usar metade de uma para frente, o que a gente costuma usar, adivinha? Reticências. Vocês já devem ter visto em jornal, vocês podem pegar em casa algum jornal, inclusive mandar o print para a gente analisa junto, como eu falei. Com certeza hoje a gente não encerra esse assunto, né? Então, por exemplo, você vai colocar, Marcela, no meio. Por exemplo, o secretário disse assim, a educação brasileira passa por um momento difícil e a Secretaria da Educação vai fazer... Aí você quer começar a citação, você como jornalista, pela Secretaria da Educação. Você está omitindo essa primeira fala dele, não está? Aí você começa com aquelas reticências entre parênteses. Para dizer assim, olha, ele falou alguma coisa antes, mas eu estou começando daqui para frente. E aí vai com letra mas aí maiúscula. coloca aspas, parênteses, né? Reticências, fecha parênteses e aí você coloca com letra maiúscula. Aí você pode colocar com letra minúscula, porque é a continuação do que ele disse. Tá bom? Ficou claro? Respondi? Legal? Tem muita dúvida, com certeza. Mas, ó, voltando para cá, ela vai comprar 2 pontos. Aí eu pedi para a Aline lá em cima deixar propositadamente, ó, colocamos tomate e batata. Aí vem a pergunta, né? O pessoal de casa agora vem uma pergunta que vamos ver se a Lidiane está tão afiada. Você lembra, né, Marcela? Na quinta-feira ela estava super afiada. Quinta-feira ela estava afiada, claro, é uma brincadeira. Lidiane, aqui, por exemplo, se você colocar tomate e batata, e vamos colocar daqui a pouco um outro item, que daqui a pouco a gente vê qual. Mas não é final, tomate e batata. Vai ter mais um. Tem mais coisas. Você separa com vírgula ou com ponto e vírgula? Vírgula. Vírgula. Então você coloca, ela vai comprar 2 pontos, tomate, vírgula, batata, vamos colocar assim, e cenoura, por exemplo. Né? Só que antes de escrever o e cenoura, eu quero pedir uma gentileza. Mas vamos supor que você fala assim, ó, eu vou comprar tomate, batata, essa vírgula por enquanto está correta que você colocou, mas você vai falar assim, ó, eu vou comprar tomate, que é um alimento essencial para a nossa saúde. Aí você vai colocar tomate, vírgula. Se puder escrever, ó, que é um alimento importante, né? Importante, legal, importante. Fazer ao vivo assim é muito bacana, eu tô adorando fazer isso. Importante, né? Legal, volta lá, importante para a saúde. Para a saúde. Aí coloca nada depois, para a saúde. Agora, tem legal, o tem o da acento tela. em saúde, não esquece. Isso, que maravilha. Saúde. Adorei. Aí vem, por favor, se puder parar, eu agradeço. Olha só, Lidiane, aí você vai, tomate, você já colocou uma vírgula, que é um alimento importante para a saúde, e agora você vai colocar batata. Você coloca vírgula ou ponto e vírgula? Caramba. Porque agora você vai iniciar que ela vai comprar batata. Então seria ponto e vírgula? Agora, por favor, ali em cima, se puder, coloca ponto e vírgula, por gentileza, só para eu explicar. Ponto e vírgula por quê? Olha só que interessante. Você enunciou o que vai começar. Ela vai comprar 2 pontos, você vai enumerar, é como a gente chama. Você vai enumerar o que vai comprar. Tomate.
Se você colocasse direto para a batata, ou seja, sem uma informação a mais sobre o tomate, você pode colocar vírgula. Mas o que acontece? Se você colocar vírgula aqui, depois de já ter colocado mais uma informação, pode confundir o leitor. A gente colocou tomate com letra maiúscula e batata com letra maiúscula aqui para todo mundo conseguir visualizar bem, tá? Mas aí todo mundo com letra minúscula na hora que escrever um texto. Importante aqui deixar com letra maiúscula para a gente explicar. Voltando. Então, você separa por ponto e vírgula por quê? Porque é um período extenso, que pode ter muitas vírgulas e acaba confundindo o leitor. Então, o que a gente diz do ponto e vírgula? Ele vai servir para separar a enumeração. E olha que bacana, você consegue usar o ponto e vírgula, fica organizado o seu texto, as pessoas sabem que essa vírgula é porque você vai explicar o tomate, e aí você sabe que depois do ponto e vírgula vem a próxima. Mas eu não poderia colocar, então, tomate, se não tivesse essa explicação, tomate, ponto, vírgula, batata? Pode, aí é facultativo. Quando não tem essa explicação depois, é facultativo. Você pode tanto colocar a vírgula, como ponto e vírgula, se você colocar um do lado do outro. Por exemplo, tomate, batata, cenoura, que mais? Maçã, rabanete. Pera e rabanete. Tudo separadinho por vírgula, sem problema nenhum. Ah, mas eu quero separar por ponto e vírgula. Pode separar. É pouco usado, Lidiane, é pouco usado, mas pode. Sabe quando que a gente usa o ponto e vírgula quando é um por um? Quando a gente faz por enumeração em tópicos. Se você colocar 2 pontos e dividir por tópico, tomate, aí você faz um tópico batata, você faz um tópico cenoura, aí normalmente as pessoas separam por ponto e vírgula. Entende? Consegui deixar claro? Não é uma explicação fácil de dar assim na televisão, sem uma lousa, o professor escrevendo, né? Mas acho que ficou claro com esse exemplo. O que vocês acham? Não, super claro. É claro que vão surgir mais dúvidas, mas como você falou, a gente vai tirando essas dúvidas ao longo aqui da sua coluna, de toda terça e quinta, você vai vir tirar as mais dúvidas. A Lidiane está com uma cara que vai fazer uma pergunta que ela quer me pegar. Vamos ver. Não, eu vou deixar como lição de casa. Tá bom. Para todo mundo. Já que a gente está falando tomate, batata, brócolis, porque eu ouço muita gente falar, ai, comi brócolis. E agora? Isso dá uma coçadinha no ouvido. Mas brócolis, ele usa sem o S no singular, você está querendo dizer? Sim. E agora? Será que você compra um só brócolis assim? Ou é a... Semana que vem não, desculpa, hoje é terça, né? Então na quinta-feira eu falo do brócolis, a gente pode até colocar aqui para continuar. A alface, ou alface, né? A gente falou, aliás... A gente falou, né, na semana de Ano Novo. Falou na semana de Ano Novo que você estava em férias, você estava lá viajando, a gente falou, mas olha só que legal, teve uma pessoa, tem mais um segundinho só para eu falar uma explicação rápida? Uma pessoa, eu falei o pé de alface, teve uma pessoa na internet que mandou uma mensagem, professor, não existe pé de alface. Sim, existe, e é no masculino, o pé de alface. Você pode usar a muda de alface e aí você vai colocar a alface se você colocar sozinho. O pé de alface, a muda de alface, a alface. Aí na quinta-feira a gente termina essa enumeração, ainda faltou falar de reticências e alguns outros sinais, e a gente continua, mande sua dúvida para que a gente possa colocar aqui, eu acho que como primeira explicação deu para contextualizar aí, vírgula, ponto e ponto e vírgula, depois na quinta-feira eu volto com mais explicações. Tá ótimo, rumo à nossa salada de rumo à nossa salada, ainda ficamos fitness, né? Não Light, né? Olha os estrangeirismos, que bacana, né? Obrigado, bom dia para vocês, bom dia para os telespectadores. Até quinta-feira. Até quinta-feira, obrigado. O Link Record News aproveita agora e faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Daqui a pouco tem De Olho nas Redes e o tombo durante uma enxurrada que viralizou nas redes sociais. Se você ainda não viu, vai ver. E ainda, cratera engole 3 carros no interior de São Paulo. Os detalhes em instantes aqui no Link Record News. Até já. 11h49 pelo horário brasileiro de verão. Link Record News, de volta à sua tela. De volta com uma dica importante para os pais, né? Porque olha só, a cadeirinha de bebê usada em carros pode ter mais germes e bactérias do que um banheiro. Marcela, esse alerta vem de pesquisadores de uma universidade do Reino Unido. Um acessório projetado para segurança pode esconder um perigo para a saúde das crianças. Você sabia que essas cadeirinhas de bebês usadas pelos pais podem ser mais sujas que banheiros? Pois é o que revelou uma pesquisa feita em uma universidade do Reino Unido. O estudo da Universidade de Birmingham mostrou que 60% dos pais confessam que não limpam o equipamento. E esse é o problema, a sujeira acumulada de restos de comida ou calçado que passou pela rua. Dificuldade que a Keila não tem. Ela lava o acessório sempre que pode para evitar qualquer tipo de doença nos filhos. Tem o maior cuidado, porque é onde ele passa também o maior tempo, né? Todos os dias eles estão na cadeirinha.
né, indo e voltando, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Micróbios como fungos e bactérias encontrados nas cadeirinhas podem provocar doenças de pele e até intoxicação alimentar. O crescimento de micro-organismos em forma acumulada ali na cadeira pode causar infecções de pele, principalmente, micoses superficiais, enfim. A criança pode sofrer alguma doença por conta disso. Dá para fazer a limpeza em casa. Basta desmontar o equipamento, tirar todo o material de tecido. A dica é lavar essa parte à mão ou na máquina no ciclo delicado. O bom é usar sabão de coco ou algum outro específico para roupas de bebês. Nas outras partes, um pano com algum produto de limpeza já resolve. Outra dica é misturar vinagre branco em vez de detergente. Ele ajuda a eliminar o mofo. Feito tudo isso, é bom deixar a cadeirinha secar ao sol. Assim, os micro-organismos ficam longe da criançada, pelo menos dentro do carro. A gente tenta, né, faz nossa parte para ver se melhora um pouco, né? Livre a gente nunca tá, mas pelo menos ameniza um pouco as bactérias. E agora uma outra dica importante, hein? Se você costuma jogar fora os comprovantes de pagamento de contas antigas, tome cuidado. Tem gente tendo que pagar 2 vezes a mesma dívida por não conseguir simplesmente provar que estava em dia. O Edilon confessa que não tem o hábito de guardar comprovante de pagamento por muito tempo. A gente paga, depois de um mês de vencida, a gente joga fora. E olha que no ano passado ele teve um problema sério. Descobriu que o nome dele estava negativado por conta de uma prestação que ele tinha pago. Ele entrou na justiça para tentar provar, mas não teve sucesso. A gente aprende apanhando, né? A gente tem que guardar seus comprovantes. É muito importante isso, vocês guardarem seus comprovantes. Para quê? Para que você, quando precisar, vocês tenham como provar. A regra é a seguinte: os comprovantes das contas do dia a dia, água, luz, telefone, cartão de crédito, devem ser guardados por pelo menos 5 anos. Já os financiamentos a longo prazo, de carro, imóvel, o bom é guardar todos os comprovantes até a quitação do contrato, sob o risco de ter que pagar uma ou outra parcela de novo. No direito, nós colocamos que quem paga mal, paga 2 vezes. Ou seja, se ele pagou, mas não guardou, e se esse credor vem a cobrar novamente, lembrando, tudo vai depender também do prazo. Se não tiver prescrito, ele vai ter que pagar. Para evitar o que aconteceu com o Edilon, o presidente do Instituto de Defesa do Consumidor tem uma dica: tirar cópia dos comprovantes ou baixar no celular um aplicativo para escanear documentos e guardar tudo no e-mail. É interessante que você digitalize, que aí sim você vai ter um comprovante caso o credor venha a cobrar indevidamente. Legal, então vale a dica. E uma cratera engoliu 3 carros no interior de São Paulo. A gente vai mostrar as imagens. Um caminhão, um carro e uma motocicleta passavam pelo local e os veículos foram simplesmente engolidos. O motorista do carro morreu. O motociclista foi socorrido com ferimentos. E o condutor do caminhão ficou preso às ferragens e precisou ainda ser retirado com a ajuda do Corpo de Bombeiros. O local está isolado, esperando a perícia. Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã na estrada que liga a cidade de Borá a Paraguaçu Paulista. E agora a gente convida o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto, para nos contar o que aconteceu nas últimas 24 horas. Tudo bem, Calisto? Tudo bem, Lidiane? Boa tarde, Marcela. Boa tarde. Bom dia ainda. Bom dia. E bom dia para você que está assistindo a gente. Eu vou trazer uma história para vocês. Ela começou aqui em São Paulo, mas eu acho que já está tomando o Brasil, já está digitalmente alcançando o Brasil todo. Tem um restaurante aqui na capital paulista que chama Paris 6. Ele tem sucursais em algumas outras cidades, se não me engano, acho que Porto Alegre tem uma, alguns lugares tem. Mas ele é bem forte aqui em São Paulo. Ele tem 3 unidades na mesma rua ali, é um ponto famoso porque muitas celebridades comem nesse restaurante. Esse restaurante é o Paris 6, para quem não conhece, e ele tem muito da fama dele porque os nomes dos pratos são nomes de celebridades que gostam daquelas comidas. Então o fato dos famosos visitarem é o que dá o nome ao restaurante. Enfim, uma menina foi jantar nesse restaurante à noite e estava chovendo muito. Para quem não sabe, quem não é aqui de São Paulo, tá chovendo pra caramba aqui na capital paulista. Meu cachorro, por exemplo, tá morrendo de medo da chuva, né? Tava chovendo direto. Ontem à noite caiu um verdadeiro pé d'água aqui em São Paulo. E num desses dias de chuva, essa menina tentou chegar ao restaurante, que é ali na Doc Lobo, se não me engano, nos Jardins aqui em São Paulo. Dá uma olhada no que aconteceu com ela. A gente vai rodar o vídeo para você. Essa aqui é a menina de quem a gente está falando. Olha o capote que essa moça toma. Verdadeiro
assim, digamos que a chuva passou o rodo nela, né? Nossa. E quando eu recebi essa imagem, até estava um comentário, agora não falta nem o Rio Sena mais, em frente ao Paris 6. Porque olha a situação. Rio Sena, que é o rio de Paris da cidade, né? Então, assim, tem um verdadeiro rio ali na rua. E ela tá de salto, você vê que ela tá de vestido, com o maior cuidado do mundo para tentar chegar ao restaurante. E ela toma uma verdadeira rapa da chuva, né? O manobrista, muito gentilmente, tentou ajudar, levou o guarda-chuva, segurou pela mão. Estava segurando pela mão, inclusive. E ela acaba passando no meio das pernas dele, dá uma olhada. Parece até um passo de dança, gente. Exatamente. Quando eu vi a primeira vez, porque é uma ladeirinha ali, né? Eu achei que ela ia lá para baixo, né? Felizmente, ela não se machucou muito, aparentemente. Claro que o vídeo viralizou na internet, mas chama muita atenção, né? Porque aconteceu ali na porta do restaurante, ela estava toda arrumada. Chama muita atenção, você falou a coisa certa. E a gente vai para os desdobramentos dessa história. Não parou aí. O vídeo primeiro, claro, viralizou, recebi um WhatsApp, tudo mais, todo mundo falando, olha o rapa que a menina toma. Porque a cena é impressionante. Mas o restaurante, que é muito bom com marketing, como vocês entenderam, coloca nome de celebridade nos pratos, resolveu fazer transformar esse pesadelo dessa menina, que passou um pouco de vergonha ali, caindo em frente ao país inteiro no WhatsApp, né? Em uma situação boa para ela. Quase que um dia de princesa. Queremos encontrar essa menina, eles colocaram no Facebook deles, porque a gente vai dar aí um jantar para ela. Eles falam até, quer ver, deixa eu pegar aqui no texto, eles falam, queremos convidar essa jovem para uma noite de estrelas, se não me engano, eles colocam um termo assim, né? Eles querem dar uma oportunidade para ela ter o jantar que ela não teve naquela noite. Primeiro, enquanto estratégia de rede social e de marketing online foi muito bom, eles foram muito espertos. Eles transformaram uma situação ruim em algo positivo, certo? Sim. Certo. E aí dividiu opiniões, para minha surpresa, porque eu não estava esperando, eu não tive esse olhar. Trouxe uns comentários do post, olha o que aconteceu, olha o que o pessoal comentou. Tem assim, eu peguei 2 exemplos de cada, porque tem 2 exemplos positivos e 2 exemplos negativos. Os positivos falam nessa linha, do tipo, nossa, que jogada sensacional, vocês foram muito bem. Souberam reverter, exato, né? Uma souberam saia reverter, justa. exato. Mas tem outros 2 que dizem, então aqui do meu lado, que dizem assim, gostaria de saber se o gentil manobrista também ganhará um dia de estrela ou ao menos uma folga remunerada, porque a iniciativa dele que foi louvável. Então começaram a tomar o partido do manobrista, porque é legal que o restaurante quer ajudar a moça, mas e o rapaz que pisou ali na chuva para ajudar ela? Então, olha como as redes sociais são, vão vindo outros pontos de vista, olha, a Aline Sá falou aqui, acredito que o gentil manobrista também merece uma noite de estrela, pois ele fez mais do que o trabalho dele, ajudando a cliente a passar por cima de um rio, entendeu? Então já começou a dividir ali, olha, legal aos administradores, aí gente falando, e o manobrista? Esse Entendeu? é o risco, né? Quando você toma uma atitude depois de uma coisa que repercutiu muito, um fato que repercutiu muito, tem muita gente que vai achar bom, tem muita gente que vai criticar, como é o caso dessas pessoas que falaram, mas o manobrista de fato não caiu, né? O que chama atenção é porque ela caiu mesmo. Exato, na água, ela né? levou o verdadeiro rapa, mas aí enquanto É que a gente você pensa falava... quantos clientes ele deve ter tentado passar e quanta Exato. chuva ele não tomou. Isso foi só um, né, É. episódio daquela noite que não parou de chover, que não parava de chover, chuva incessante. Exato, enquanto a Marcela falava, já apareceu atrás dela na imagem, quem não sabe ainda o que é, eu explico. Sabe quando tem evento no Facebook e você convida os colegas? Criaram um evento de queda coletiva na Já frente do criaram Paris 6. evento. Eles falam assim, se organizar e todo mundo cair, todo mundo janta, sabe? Do tipo, vamos todo mundo tomar um tombo lá na porta para ver se a gente ganha comida de graça. A internet tirando sarro, como sempre, né? Calixto, eu vou pedir para que a gente espere um minutinho para seguir falando dessa queda coletiva, porque a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente segue aqui no Link Record News com os destaques das redes sociais. A queda, então, no Paris 6, O que destaque, né? repercutiu e tudo mais. E aí, hein? E já tem até evento, então, marcado. As pessoas, os internautas são realmente muito rápidos, né? Tirando sarro, né? É, Então, assim, lógico. teve gente que louvou ali a ação do restaurante, mas tem muita gente tirando sarro, como sempre. A internet é sempre assim, sempre tem muita trollagem, como a gente chama, né? Que é isso aqui. Agora, o que chama atenção também, além de tudo que aconteceu, claro, uma situação desagradável para a moça, mas o que ela tinha marcado, com quem ela tinha marcado esse encontro que foi impossível de ser desmarcado. A vontade realmente era muita de chegar ali até o lugar. E se ela conseguiu entrar mesmo, o que aconteceu Não, com depois certeza do ela deve ter tombo, ido né? embora. É, não, mas fica a dúvida, né? Será que ela entrou? Será que ela não entrou? Acho que, obviamente, ela não entrou, né? Porque ela não ia entrar toda encharcada lá. Isso. Mas com quem que ela se encontrar, as pessoas ficam se perguntando, né? Gera uma expectativa
expectativa nesse sentido. É isso mesmo, Marcela. E ela não deve ter entrado porque o restaurante está justamente oferecendo aí um jantar para ela. Então, eu acho que é uma forma de compensar, talvez. A grande questão é que o post começa com isso. Estamos buscando essa jovem. E começou ontem. Eu acho que em breve eles devem encontrar. Algum amigo deve avisar, né? E a gente vai conseguir descobrir o que é que ela ia fazer ali, com quem ela ia se encontrar, né? E vamos ver se ela vai ganhar esse jantar, se ela vai participar, se o manobrista vai, de repente. Bom, em busca da caída perdida, né? Exatamente. Tem mais destaque? Tem uma imagem dessas que eu sei que vocês gostam muito. Sabe aquela história que eu sempre trago aqui de imagem esquisita, que a gente fica olhando e fala, é isso, não é isso? Tem uma que é do tipo, encontre a perna. A gente já fez essa recentemente, né? Que tá faltando uma perna no sofá. Das meninas no sofá, Tem uma versão Celebrities agora, que é com as Kardashian. Na verdade, é com as Jenner, que são as irmãs, né? Vamos colocar a foto, eu quero que vocês aí de casa me falem. Tá faltando perna nesse sofá, né? Ah, mas aí elas foram na onda das outras, será? Eu acho que foi meio sem querer, viu? Foi sem querer? Mas tá faltando perna. Tá faltando uma perna ali. Vamos por partes? Vamos. Primeiro, a que tá com o vestido aqui no canto, com a perna de fora, ela tem ali dobrado a perna, a gente vê claramente, certo? Sim. Ok. Aí vamos pra do meio. Ela tá com a perna cruzada. Certo? Com a mão ali em cima da irmã. E aí você tem uma perna aqui ao lado, ó, deixa eu apontar para vocês. Aqui, deve estar embaixo da cauda do vestido laranja. Será? Você ou tem pra a resposta? Trás? Cadê essa perna? Cadê? A internet está enlouquecendo. Cadê essa perna? Aonde ela tá? Tá no vestido? Tá embaixo? Eu já comecei a teorizar em casa, né? Que essa aqui tá com uma cor um pouco mais clara, então pertence a essa aqui tá um pouco mais bronzeada. Mas olha, eu vou falar, esse joelho tá muito elevado. Eu acho. Tem uma perna aqui. Porque aqui, olha, não é o apoio do sofá para esse joelho estar nessa altura. Eu acho que esse joelho está cruzado sobre a perna que está embaixo da saia. Então você aposta aqui, não aqui. E nem para cá, é aqui então. Mas tem um volume estranho ali, né, no vestido laranja da menina da ponta. Nossa, essa é a grande questão. Aonde está essa perna? Ela tá numa posição tão... porque parece que a perna está desconfortável, porque ela está virando para uma posição e a perna para outra, enfim. Eu creio que essa é a perna direita. Já começa a estipular qual perna é. Eu acho que é a direita. Essa de cá. O mais óbvio é isso, né? Que seja a perna direita mesmo. Porque se for a esquerda, ela tá fazendo malabarismo ali. Um verdadeiro enigma. A gente vai ter que procurar essa perna. Quem achar vai postar com certeza aí nas redes sociais. A gente traz a resposta. Esse mistério das pernas ainda não foi desvendado. Ainda não foi desvendado, versão celebridades hoje. Será desvendado em breve, a gente traz aqui. Olha, eu acho que ainda é um vestido com fenda aqui na perna direita, por isso que deixou essa perna à mostra. Com a fenda aqui, ela fez isso aqui. Bom. Praticamente solucionado pela nossa consultora de estilo, Lidiane Chair. Bom, mas vamos ver se é isso mesmo. Quem sabe? Se aparecer a resposta, a gente mostra. Vamos ver se você acertou. Vamos ver. Legal, então, Rafa. Tem mais alguns destaques ou amanhã você volta com mais destaques? Não, mas para amanhã sim. E quem sabe com alguma resposta desses dois, hein? A gente traz aqui, então. Tá bom? Até amanhã, gente. Obrigado pelo espaço aqui. E um beijo para vocês que assistiram ao quadro. Até amanhã. Até amanhã, cara. Legal, até amanhã. Bom, mudando de assunto, os bombeiros encontraram o corpo de um adolescente que se afogou no dique do Tororó, um dos cartões postais de Salvador. Marcelo, o menino havia desaparecido depois de mergulhar no local. Depois de 40 minutos de trabalho, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros conseguiram encontrar embaixo do deck o corpo de Ivo Kaique Araújo Santos, de 12 anos. Ivo não avisou a família que viria nadar no dique com os amigos. Morreu afogado, como muitas outras pessoas que não respeitam as normas do local. A placa indicando a proibição é bem visível. O corpo dele foi o terceiro a ser resgatado aqui só este ano. O ambiente é tranquilo, ideal para passear e contemplar a natureza. Só que a bela paisagem formada pelo lago esconde armadilhas. Locais de águas paradas, como lagoas e represas, parecem oferecer segurança aos banhistas. Mas o risco de afogamento existe. Não pode ser ignorado por quem se aventura em banhos e mergulhos. É proibido para banho, é um lugar perigoso, além de ser um ambiente poluído. As pessoas têm que evitar tomar banho no dique do Tororó. Mesmo com um alerta, este homem insiste em desafiar o perigo. Ele utiliza o guarda-corpo do deck para mergulhar. Percebe a presença da nossa câmera e ainda faz sinal para mostrar que vai mergulhar novamente. Ao sair da água, preferiu o silêncio. Não se importou em nadar num local perigoso,
onde não são raros os casos de afogamento. E boa parte dos frequentadores do dique conhece a fama que ele tem. Desde pequena que eu ouço falar de gente que morre aí no dique, porque tá jogando bola, a bola cai, vai buscar. Aí embaixo só tem lama, é muito perigoso tomar banho aí. Como a gente percebe nessa época do ano, claro, as pessoas querem se refrescar e aí os rios aparecem como uma opção para quem quer refresco, mas nem todos estão limpos. Pois é, preciso tomar muito cuidado para evitar doenças e não correr risco também de afogamento. É muita água e pouco lugar para tomar banho. Todos os pontos balneáveis do Guaíba estão no extremo sul da capital, nas praias de Belém Novo e Lami. A qualidade da água nestes locais é monitorada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Pela primeira vez na temporada, a praia do Leblon, em Belém Novo, aparece como imprópria. Os banhistas precisam ficar alertas. Precisa evitar pontos que não se conhece a balneabilidade, são pontos que a princípio não é para se tomar banho. Além da qualidade da água, os banhistas precisam ficar atentos para outros cuidados com a segurança. As praias do Lami e de Belém Novo têm guaritas com salva-vidas, das 8h30 da manhã até as 7h30 da noite. Os bombeiros dizem que o ideal é conhecer o lugar onde vai se tomar banho. A profundidade é um fator, né? A profundidade desconhecida, a morfologia do fundo do rio, obstáculos que poderão ter pedras, galhos, correnteza. Consumo de álcool e o banho logo após as refeições também podem causar acidentes. Não dá para nadar alcoolizado e dirigir embarcações, pilotar, né? Embarcações, andar de pranchão, né? Kitesurf alcoolizado, nem pensar, né? 2 filhotes de onça foram atropelados por uma máquina agrícola em uma plantação de cana-de-açúcar no interior de São Paulo. Por estarem perdendo espaço na natureza, animais selvagens têm feito ninhos no meio dos canaviais e correm um risco na hora da colheita. A Vicky e o Chico são as novas vítimas de um predador implacável, a mecanização da colheita da cana. A mãe acabou morta. Os filhotes foram resgatados numa mega operação. Os donos da fazenda fretaram até um avião para que as oncinhas fossem trazidas para Jundiaí. O macho, atingido pela lâmina, teve fratura no crânio, mas agora está fora de perigo. A fêmea não sofreu ferimentos. Além das armadilhas de caça, animais como as onças estão sendo vítimas das colheitadeiras. Na época da colheita do milho e da cana, várias ocorrências são trazidas aqui para a Fundação Mata Ciliar. Só no segundo semestre de 2016, a Fundação recebeu 2 filhotes de cachorro do mato, um de lobo-guará e uma fêmea de onça parda. Todos escaparam da morte por pouco, muito pouco. Sem matas e reservas, os animais fazem as tocas no meio da plantação. Quem escapou no passado das queimadas, agora corre o risco de morrer triturado. Antes era o fogo. Agora nós temos um outro problema, que é a colheitadeira, que é uma máquina muito grande. O motorista ele não enxerga o que ele está passando, por onde ele está passando completamente. Os estudos devem ser feitos para que as colheitadeiras notem a presença do animal ali e que possam pelo menos preservar aquela vida. A gente faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, tem a sua opinião aqui no Link Econews, a gente mostra já já. Meio-dia, 3 minutos no horário de Brasília, Link Record News de volta. De volta com um caso estarrecedor, porque deve passar por tratamento psicológico uma garotinha de 11 anos que foi estuprada por 5 jovens. Pois é isso mesmo que você ouviu. Um deles seria namorado da pré-adolescente. De acordo com a polícia, os agressores têm entre 13 e 20 anos de idade. Os muros impediram que vizinhos vissem ou ouvissem o crime bárbaro que acontecia dentro desta casa, no Recanto das Emas, cidade que fica a 35 quilômetros de Brasília. Uma menina de apenas 11 anos veio até esta casa, onde estavam 5 rapazes. Lá dentro, ela foi estuprada por todos os jovens e as cenas do crime
foram gravadas por um celular. Dos 5 rapazes, apenas Wesley da Silva é maior de idade, tem 20 anos. Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e exploração sexual. Os outros 4 jovens chegaram a ser apreendidos, mas estão respondendo ao processo em liberdade, porque, de acordo com o juiz, este é o procedimento legal que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O processo corre em segredo de justiça. A mãe da menina está chocada com a agressão. Ela não sabia, mas a filha namorava um dos jovens. A família está com medo porque vem sendo ameaçada. A polícia prendeu, mas a justiça soltou. Só que aí agora quem está preso dentro de casa sou eu, né? Bom, é mais um daqueles casos revoltantes que precisam de punição e rápida, né? Porque essa menina vai sofrer essas consequências, já sofreu essas consequências. O mínimo que ela deve esperar e a família dela é por justiça. E olha, grávidas esperam horas por atendimento depois que uma grande maternidade ficou 10 dias fechada para descontaminação. Visitamos as principais maternidades públicas de Salvador. Logo na primeira, nada de vaga. Então, verdadeiro caso. Tem pessoas de ontem para se atender. Na maior maternidade do estado, uma superbactéria fechou a UTI na semana passada. 10 bebês foram contaminados. 6 não resistiram. Foram 10 dias com as portas fechadas. Aí, quem não foi atendido aqui, correu para as maternidades vizinhas. Cada uma mais cheia que a outra. Está lotada? As contrações de Jandira já começaram, mas sem vaga, continua esperando há mais de 10 horas. O hospital imundo, os funcionários tratam a gente super mal, não dão informação nenhuma a gente e a gente sentindo dor e sem resolver nosso problema. Salvador tem 522 leitos nas maternidades, o que já é metade do ideal. E como esse número varia de um dia para o outro, muitas vezes não tem nem 1/3 do necessário. E ainda tem muita paciente que vem do interior, onde também faltam vagas e médicos. O ideal seria que ela soubesse onde ela vai parir, onde ela já conhecesse aquela equipe, onde ela fosse acolhida. Mas o que a realidade nossa é uma realidade de uma demanda muito grande, né? As equipes, uma boa parte das vezes desfalcadas, às vezes não tem anestesista, outras vezes não tem neonatologista. Só hoje, segundo a Sociedade de Obstetrícia da Bahia, 3 das 11 maternidades públicas de Salvador não estão recebendo pacientes. As equipes médicas estão desfalcadas. Em uma delas, não tem anestesista. Aí o problema da superlotação só faz crescer, já que o número de vagas diminuiu. Com Priscila não foi diferente. Já nos últimos dias de gravidez, ela ainda espera por um médico, e isso há 24 horas. Preocupada, conta que só quer um local para ter o bebê. A gente leva 9 meses na barriga para chegar na hora de dizer se seu filho não resistiu. É difícil. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que a partir de julho, a maior maternidade da Bahia passará a contar com 252 leitos contratados, sendo 40 deles de UTI. E moradores de uma pequena cidade do Paraná convivem diariamente com o risco de intoxicação por agrotóxicos que podem causar câncer. O local é cercado por plantações de soja. Quando a Sueli sai no portão de casa, já dá de cara com a plantação de soja. Olhando assim é até bonito, mas quando os agricultores passam veneno... É impossível, até os furos de cama cheira veneno e a gente passa mal. A aposentada mora a menos de 8 metros da plantação e já não aguenta mais ingerir agrotóxicos. Sobrevoando a cidade com um drone, é possível ver o tamanho do problema. Todo o perímetro urbano é cercado por lavouras de soja. Quanto mais perto das propriedades, mais agrotóxico nas casas. Na cidade agrícola, é fácil encontrar máquinas que passam veneno circulando. Este policial aposentado decidiu reunir os moradores e fazer um abaixo-assinado. O abaixo-assinado teve em torno de 200 assinaturas, mais ou menos 200 assinaturas. O objetivo nosso seria uma cortina verde para conter um pouco esse veneno. Temos tantos casos de câncer. O documento do morador foi parar nas mãos desta promotora do Ministério Público de Campo Mourão. Evidentemente coloca em risco a saúde pública e as questões ambientais dessa população. Porque esses depósitos na idade são
em área urbana, ao lado ou mesmo nos terrenos, nos imóveis, junto com as residências das pessoas. Então é uma situação que nos preocupa, que nós vamos ter que tocar na sequência algumas ações, conciliando, né, essa questão de saúde pública, meio ambiente e eventualmente questão de segurança também. O veneno entra por debaixo das portas, pelas gretinhas, entra para dentro de casa, né? E é onde que prejudica a saúde da gente aqui, né? Bom, momento agora da sua participação na enquete de hoje. A gente pergunta a respeito de uma medida da Anvisa que aprovou um medicamento, o primeiro medicamento à base de maconha. Diante disso, a gente pergunta para você se você é a favor da legalização da maconha aqui no Brasil. Para participar é só usar a hashtag LinkEcoNews ou ainda se você quiser mandar a sua mensagem com a sua opinião sobre esse tema que é bastante controverso, é só mandar no nosso número 11 95307 851 e a gente já tem participação na tela. Isso mesmo, vamos conhecer agora a participação do Carlos André, lá de Manaus. Sim, se liberar não será mais crime, com certeza a guerra do tráfico vai diminuir. E tanto policiais, traficantes inocentes não irão morrer. Obrigada, Carlos. Agora, a opinião do Laércio, de Ribeirão Preto, São Paulo. Sim, pois a maconha é um relaxante muscular e calmante natural. Faz menos mal que as bebidas alcoólicas que provocam acidentes. Essa é a opinião do Laércio. Obrigada. Tem mais participação na tela, que chega agora lá do Pará, região de Marabá. O Marcelo mandou o seguinte: não, e nem de droga nenhuma, pois isso é desculpa para a legalização de outras drogas bem mais agressivas que só contribuiriam para a destruição completa da sociedade e da família. Obrigada, Marcelo. Bom, agora a opinião da Eliciane, de Osasco, São Paulo. Sou totalmente contra. Ela que concorda com o Marcelo, mas infelizmente não temos mais como conter isso. É possível ver diariamente o uso livre da droga, principalmente por adolescentes. Opinião registrada então. Obrigada. Tem participação também agora do Roberto, lá de Vitória, no Espírito Santo. Legalizada inibe o tráfico e diminui o lucro dos traficantes. Mas não vai acabar com o problema, afinal o crime é organizado. Obrigada, Roberto, pela mensagem. Agora mais uma mensagem do João de Marabá, Pará. Sim, é óbvio que vai acabar com o tráfico, além do imenso benefício do uso terapêutico. É isso aí, obrigada, João, pela sua participação. Faça como o João, envie a sua opinião ou também vote na nossa enquete até a segunda edição do Link Record News. A Lidiane traz aqui o resultado para você. É isso mesmo, agora a gente fala dos destaques do futebol. Corinthians e Flamengo, os times de maior torcida do Brasil, vão se enfrentar na Copa São Paulo. E desta vez o jogo será pelas quartas de final. No ano passado, as equipes disputaram o título. Em 2016, o campeão foi o Flamengo, mas o Corinthians quer o 10º título da competição e eliminou o Internacional para chegar às quartas de final. O Corinthians abriu o placar com esse golaço de Fabrício Oia. Um chute bem colocado no ângulo. Carlinhos errou a bicicleta, mas Pedrinho estava atento e marcou o segundo gol do time paulista. 1 minuto depois, Carlinhos aproveitou o escorregão de Marcelo e deixou o dele. O árbitro marcou pênalti nesse lance e Val descontou para o Internacional. Corinthians 3, Inter 1. Bruno Oliveira recebeu um belo passe para fazer o gol da classificação do Bragantino, time do interior paulista, contra o Juventude, do Rio Grande do Sul. Na próxima fase, o Bragantino vai enfrentar o Juventus de São Paulo. E o Flamengo e o Cruzeiro apresentaram reforços que estavam fora do país. Thiago Neves chega como o grande reforço do time de Minas. A torcida do Cruzeiro recebeu com festa o meio-campista no aeroporto de Confins. Thiago Neves vem do Al Jazeera, dos Emirados Árabes, e fica no Cruzeiro por 3 temporadas. Rômulo, outro jogador de meio-campo, foi apresentado no Flamengo. Ele estava no Spartak de Moscou e se emocionou ao falar da família e do torcedor do Flamengo. Eu acho que isso é o mais importante, estar podendo dar orgulho para eles e posteriormente, com fé em Deus, está dando alegria para o torcedor flamenguista aí. No esporte, seguimos para o lazer. A região com o inverno mais rigoroso do Brasil se transforma nessa época do ano. Em Chapecó, Santa Catarina, turistas lotam os clubes com piscinas de água natural e os rios com águas limpas. Para quem mora longe da praia e não quer ficar horas dentro de um carro na estrada, uma grande opção são as estâncias hidrominerais aqui do Grande Oeste Catarinense. O primeiro possui 10 piscinas, 30 banheiras de hidromassagem e imersão e é um dos pontos turísticos mais visitados na alta temporada.
principalmente nos dias de muito calor. É muito bom aqui. Mas para quem prefere um contato mais próximo com a natureza, sombra e água fresca, pode ocupar este grande bosque com 30 quiosques e área de acampamento. Este grupo de alpestre no Rio Grande do Sul, sempre que pode, marca presença. Tem que ser um ar livre, tem que ter um ar bom. Este outro mora em Chapecó e, pela proximidade, aproveita o lugar que fica a pouco mais de 40 quilômetros de casa para recarregar as energias. A gente prefere isso, a gente vem quase todo final de semana aqui, a gente gosta do ambiente, é bem tranquilo, bastante familiar também, e a gente gosta bastante. De Águas de Chapecó, vamos a São Carlos, mais precisamente no Balneário de Pratas. O ponto também é um dos mais visitados durante a temporada, principalmente pelas piscinas de água mineral, e muita gente também vai ao local pela possibilidade de chegar pertinho e até entrar no Rio Uruguai, onde próximo à margem a água é bastante rasa. É a primeira vez que eu tô vindo aqui. O que achou? Bonito o lugar. Olha, a gente vem a maioria todo ano. Ai, muito bom, né? Meu Deus, não tem explicação. E em breve o balneário deve receber um número ainda maior de turistas. Além de um outro espaço que está sendo construído para receber o público, o local dispõe de completa rede hoteleira, com serviços exclusivos para hóspedes e visitantes. Bom, agora a gente vai mostrar um exemplo para aqueles motoristas estressadinhos no trânsito. Enquanto muita gente se irrita com os congestionamentos, 4 motoristas deram uma aula de bom humor no trânsito. 2 caminhões bloqueavam uma rodovia na África do Sul. O grupo aproveitou então para dançar na chuva. A cena foi gravada por um homem que estava parado no carro de trás. Ele publicou o vídeo numa rede social e as imagens, claro, se espalharam pela internet. O vídeo já foi assistido milhares de vezes nas últimas horas. É isso aí, né? Por que não? Parou o trânsito, um bloqueio ali, em vez de se estressar, sair xingando, se batendo, para e dança. Até porque resolveria, Não. Tiraria os caminhões dali, continuaria fechada então a estrada, fecharia o caminho e aí você só se estressaria à toa, o fígado ia doer, pra quê, né? É, e olha só, bom humor na chuva, lavando a alma e aí começando ali uma nova jornada depois que os caminhões liberassem a pista. Olha, mas não tem gente que não encara com tanta simpatia e bom humor, infelizmente, né, Acho que a Marcela? maioria, viu, dos estressados no trânsito. E se você não encara situações como essa, assim, de tensão, com bom humor e fica nervoso por qualquer coisa, agora a gente vai te mostrar um bom motivo para mudar essa postura. Pois é, cientistas norte-americanos descobriram qual é a relação entre o estresse e as doenças do coração, que são as que mais matam os brasileiros, portanto, atenção. A relação entre o estresse e problemas no coração já era conhecida. O que os cientistas norte-americanos descobriram agora é como isso ocorre. Tudo começa nas amígdalas cerebrais, regiões do cérebro que participam do controle das nossas emoções. Sob muito estresse, elas são estimuladas em excesso. Ativam a medula óssea, que passa a produzir mais células brancas do sangue. São elas que causam a inflamação dos vasos sanguíneos e o endurecimento das artérias, o que pode levar a infartos e derrames. Quando fecha a artéria, não vai sangue para a coronária, e não vai sangue para o músculo, quer dizer, a artéria coronária fechada, ela irriga o músculo do coração. E não indo sangue para o músculo do coração, ele morre. Chama-se infarto. Infarto quer dizer morte. São situações comuns do dia a dia. Trânsito, problemas financeiros, fim de relacionamento, morte de um parente, dentre tantos outros fatores que nos tiram do sério. Inspira, expira, mantenha calma. A descoberta da ciência reforça a importância de aprendermos a lidar com o estresse, já que nem sempre podemos evitá-lo. O segredo está em controlar a nossa mente, pelo bem do coração. Leitura, atividade física, meditação. Enche o peito, o máximo que você conseguir, segura e solta. Alice encontrou na técnica da respiração um meio de aliviar as tensões. Eu consigo relaxar, em menos de 15 minutos eu já estou bem mais tranquila. Um jeito simples e eficaz de reencontrar o equilíbrio. Infla, segura e solta pela boca. Faz isso várias vezes. 80% das enzimas, toxinas
que são prejudiciais para o nosso organismo são liberadas através da respiração. Ou seja, para doenças cardiovasculares não adianta só tomar remédio, tem que cuidar da saúde emocional. Cada pessoa tem um comportamento. Então, ver o que te faz feliz. Exercício físico, convivência com amigos, uma família que tenha uma convivência gostosa. Tudo isso eu acho que facilita no sentido de reduzir o estresse. É isso aí, por dias mais leves e felizes, né? Sem estresse. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Daqui a pouco, as informações de um confronto que ocorre neste momento na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. A gente mostra em instantes. Até já. Meio-dia, 33 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. De volta com informações de uma operação da polícia que terminou com a morte de um suspeito de tráfico de drogas no Morro do Dendê, no Rio de Janeiro. Houve protesto e confusão na comunidade. A estrada do Dendê foi interditada pelos moradores. Revoltados, eles atearam fogo em montes de entulho e depredaram lixeiras e pontos de ônibus. Bombeiros apagaram os focos de incêndio depois que a polícia liberou a via. A operação do BOPE contra o tráfico de drogas durou cerca de 8 horas. Na troca de tiros, um traficante foi morto. Carlos Alberto Cambraia Júnior, conhecido como Metal, é considerado o braço direito do chefe do tráfico. Com ele foi apreendido um fuzil. Outro suspeito também foi baleado e está no hospital. E um acidente entre um ônibus e um táxi provocou um incêndio nesta manhã, também no Rio de Janeiro. O nosso helicóptero sobrevoou o local do acidente no Leblon. A Avenida Oscar Niemeyer precisou ser interditada. Os bombeiros foram chamados e controlaram o fogo. O motorista do táxi morreu e os passageiros que estavam no ônibus tiveram ferimentos leves. A polícia prendeu uma dupla que se preparava para roubar uma idosa na saída de um banco, isso em São Paulo, depois de investigar a troca de mensagens entre os suspeitos. Mas em outro ponto da cidade, um homem não conseguiu escapar dos bandidos. Dentro da ambulância, um dos bombeiros faz a massagem cardíaca. Ele tenta reanimar o homem de 42 anos que acabou de levar um tiro no peito. A vítima é um oriental que dirigia este carro no centro de São Paulo, onde aconteceu o ataque. A marca do tiro ficou no para-brisa. Dali, o homem foi levado para um hospital, mas não resistiu. Ele teria sido vítima de uma saidinha de banco, mas a polícia não informou se os criminosos roubaram alguma coisa. Os suspeitos ainda não foram identificados. Na zona sul da capital, outro assalto na saída de um banco. Mas, nesse caso, 2 homens foram presos no momento em que abordavam uma idosa. Os dois se comunicavam por celular com um terceiro suspeito que conseguiu fugir. Segundo a polícia, a dupla irá responder por associação criminosa e porte ilegal de arma. O revólver deles, carregado com 5 balas, foi encontrado em um fundo falso deste carro. O trio, de acordo com o delegado, vinha sendo investigado há pelo menos 2 meses. A estação Tatuapé do metrô é uma das mais perigosas para as mulheres. E não estamos falando de assédio sexual, não, e sim de violência doméstica. São milhares os casos de violência contra a mulher dentro de casa. Poucos os que se tornam denúncia e caso de polícia. Muitas vezes a violência extrapola o ambiente doméstico. Há registros de casos em locais de grande circulação de pessoas, inclusive na rede pública de transporte. Estações do metrô e da CPTM registram casos desse tipo. Desde 2012, foram 147 ocorrências. A estação Tatuapé, na zona leste da capital, teve o maior índice, 16 casos registrados. Em outras 3 estações, Sé, Barra Funda e Itaquera, foram mais de 10 casos em cada uma delas. Nós temos direito de ir e vir, né? Não é por causa deles que nós vamos ficar presos. A rede de segurança do metrô possui mais de 3.000 agentes, profissionais treinados e preparados para evitar não apenas a violência doméstica, mas casos de assédio e de roubos. Câmeras de monitoramento ajudam as equipes a identificar os infratores em locais por onde circulam milhões de passageiros. A central que atende às denúncias contra a mulher pode ser acionada pelo telefone 180. Às vezes a mulher é muito dependente do marido, fisicamente, financeiramente, né? Psicologicamente, então ela fica com medo de sair e vai suportando, né? Mas tem que ser denunciado.
Com certeza. Mais de 6 mil pessoas foram queimadas por águas-vivas no litoral catarinense, isso em apenas 2 dias. Com o registro de tantos casos, o Corpo de Bombeiros resolveu sinalizar os locais perigosos nas praias. A bandeira vermelha todo mundo conhece e sabe o que significa. Local perigoso. É perigoso porque tem buraco. Agora, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina vai adotar mais uma cor além do vermelho. A bandeira lilás será usada para indicar os locais em que estão concentradas as águas-vivas. A sinalização segue um padrão internacional. Eu penso que é uma ideia muito bem-vinda, né, e necessária, justamente pensando numa prevenção. As novas bandeiras ainda serão confeccionadas e devem começar a ser usadas nos próximos dias. Até lá, o Corpo de Bombeiros orienta os banhistas que consultem os guarda-vidas antes de arriscar um mergulho. A decisão foi tomada depois que 6.600 pessoas foram vítimas de águas-vivas no estado no fim de semana. Desde o início da Operação Veraneio, em outubro, já são mais de 43 mil. Queima, parece dando choque e queimando. Em caso de queimadura, a recomendação dos bombeiros é aplicar vinagre para aliviar os sintomas. Não esfregue, não passe areia, não passe água doce, apenas vinagre. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Meio-dia, 42 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. E a atualização agora dessa crise penitenciária. Detentos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, entraram em confronto na manhã de hoje. A informação foi confirmada pelo comando da Guarda da Unidade Prisional. Pois é, os presos dos pavilhões 1, 2, 3 e 4 tentam invadir o pavilhão 5. Eles estão com paus, pedras e facas. A PM tenta conter a situação com bombas de efeito moral e tiros de arma não letal. A gente segue acompanhando essa situação que volta a ficar tensa no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. E a qualquer momento voltamos com mais informações. A Justiça condenou o metrô de São Paulo a pagar pensão para a viúva do ambulante que morreu ao ser agredido por 2 jovens dentro de uma estação. A repórter Tainá Falcão tem mais detalhes. O juiz André Bezerra, da 42ª Vara Cível da capital paulista, entendeu que o metrô de São Paulo é o responsável pela morte do ambulante Luiz Carlos Ruas e que o metrô deve pagar uma pensão mensal a partir do dia 20 de janeiro, no valor de R$ 2.232,54 à viúva do ambulante. Luiz Carlos Ruas foi morto no dia 25 de dezembro por 2 homens. Ele foi espancado até a morte depois de tentar defender um travesti. Obrigada, Tainá, pelos destaques. Bom, e visitantes de um parque nos Estados Unidos foram surpreendidos por um antigo morador, um jacaré. As imagens tiveram milhares de acessos na internet. O animal, de mais de 4 metros de comprimento, atravessa tranquilamente de um lado para o outro da trilha. O parque fica dentro de uma reserva e atrai visitantes por conta da variedade de sua fauna. Os frequentadores dizem que o jacaré já é um antigo conhecido e tem até nome, Godzilla. Tomara que ele seja bonzinho, né? Eu acho que pelo nome, bom, pela atitude também, mas eu não tenho a menor vontade de conhecer. Melhor esse ficar parque. longe, né? Melhor longe. Bom, o desabamento do teto de um ginásio esportivo causou pânico entre atletas na República Tcheca. Os jogadores disputavam uma partida de floorball, um tipo de hóquei de quadra fechada, quando perceberam que o teto cairia. E aí começaram a correr. As autoridades informaram que havia 80 pessoas no prédio, mas ninguém foi atingido. As causas do acidente estão sendo investigadas. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Meio-dia, 49 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta agora com a sua participação. Porque a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o registro do primeiro medicamento aqui no Brasil feito à base de maconha. Diante dessa medida, nós perguntamos se você é favorável à legalização da maconha aqui no país. Hashtag Link Record News para votar e participar com o que você pensa ou ainda envie sua mensagem pelo nosso WhatsApp DDD 11 95307 1851. Já tem participação na tela.
Vamos dar uma olhadinha, então, as mensagens que chegam agora do Laércio de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. A legalização irá desarticular o principal pilar de renda do tráfico. A produção legalizada irá gerar tributos, emprego e uma qualidade de vida para portadores de doenças. A quem interessa a criminalização, se não ao traficante. É isso aí, obrigada pela sua participação, Laércio. Tem agora a Ana Paula, de Manaus, que contribui participando com o seguinte: sou contra, pois é mais um problema, apesar de ser benéfico, a pessoas com patologias distintas. Com a legalização, os próprios traficantes podem plantar e distribuir. E até quem não tem doença alguma poderá consumir. Obrigada, Ana Paula. Agora a mensagem da Rosana, de Rio Verde, Goiás. Sim, diminuiria muito o poder do tráfico. O governo arrecadaria impostos, como já o faz, com álcool e fumo. E esta arrecadação poderia ser utilizada na prevenção e tratamento de drogas mais fortes. É o que pensa a Rosana. Obrigada. Agora vem a mensagem da Mônica, de Manhuaçu, Minas Gerais. Sim, pois será usada para o benefício da saúde de muitas pessoas. Se ela é usada ilegalmente no Brasil, por que não libera, então, para benefício à saúde? Questionamento que deixa a Mônica aqui na tela do Link Record News. Obrigada pela participação. Siga, então, compartilhando o que você pensa sobre o assunto, votando também pelas redes sociais, #Link Record News ou pelo nosso WhatsApp. E até o final da segunda edição, o resultado oficial da enquete do dia para você. Bom, e uma quadrilha tem assustado moradores de um bairro de Belo Horizonte. Na ação mais recente, 2 bandidos invadiram uma casa para roubar um cachorro. Os ladrões estão no carro prata. Repare que eles seguem até o final da rua e pouco depois voltam de ré. Um dos homens desce do veículo e atravessa. Ele para, observa para ver se alguém está em casa e aguarda o momento certo para agir. O ladrão arromba o portão, mas entra pela casa pulando o muro. Em seguida, o outro criminoso sai do carro e segue em direção à casa, mas retorna, tudo para despistar. Só depois o bandido entra no imóvel e aí pelo portão principal. Um comparsa fica no veículo dando cobertura. Pouco tempo depois, os 2 voltam para o carro. Eles fingem que vão embora, mas minutos depois voltam para pegar o cachorro. Logo que os homens entraram na casa, eles vieram direto para este quarto. O dono estava dormindo, assustou com o barulho, mas nem desconfiou, achou que fosse a esposa. Ele só percebeu que se tratava de um crime quando acordou e viu que a cachorrinha já não estava mais aqui. Além disso, os criminosos levaram até a chave daquela porta. A cachorrinha é da raça Pug e só tem 9 meses. É um filho pra gente, filho que a gente não tem. Eu podia roubar qualquer coisa na casa, menos ela, que tudo era reposto, menos ela. Angustiado, Harrison diz que a fêmea fez uma cirurgia nos olhos e precisa de cuidados. Ela faz uso de colírio, não pode deixar nada esbarrar, a gente todo dia confere se não teve nenhuma ulceração nos olhos. Se não está vermelho, quando está vermelho tem que pingar colírio 1 ou mais vezes ao dia. Não há limite para tanta crueldade entre os criminosos, infelizmente. Bom, e a prefeitura aumentou a fiscalização aos camelôs ilegais da Paulista. Uma regra determina que apenas 50 artesãos podem ficar nas calçadas da avenida. Mas nossa reportagem mostra que há muitos vendedores ambulantes no local. Quem passa todos os dias pela avenida mais famosa de São Paulo notou. Como é que está a quantidade de camelôs aqui? Tá aumentando. Pelo menos eu tenho percebido do ano passado para cá, tem aumentado bastante. E de forma descontrolada. Passa muito do número permitido pela prefeitura. Contamos 77 até agora. E atrás desse tapume aqui na Paulista, tem mais. 82, 83 e 84. A prefeitura permite um limite de apenas 50 artesãos. Eles são proibidos de expor no chão. Os produtos só podem estar em tripés ou em mesas como esta aqui. Nas calçadas, a numeração delimita o local onde eles devem ficar. A nova gestão já intensificou a fiscalização. A própria Guarda Civil Metropolitana confirma. Mas vai ser proibido.
Vai ter 50 vagas. Para não ter muita... Para não ter confusão, organizado, certinho, padronizado. E mesmo com um grande número de barracas, ela diz que a regra já está valendo. Mas não está valendo ainda. Tá, mas já está fazendo fiscalização. Ah, é? Tá. O pessoal é tudo autorizado. Eles são autorizados. A situação preocupa os camelôs e artesãos que expõem os produtos na calçada da avenida. Olha, vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer. Não adianta sofrer, né? Verdade. Uma delas explica como funciona a organização. Você tem que ter carteirinha de artesão, artista tem... Artista de rua não precisa, que é o cara que canta, é o cara que pinta, o pintor que pinta na hora. Esses não precisam. Todo o resto precisa. Mas como tem muito mais gente com carteirinha e poucos locais permitidos para expor, esta artesã diz que está virando uma bagunça. Quem chega primeiro tem um lugar garantido, só que o pessoal dorme aqui. Aí... Quem não produz, né, tem essa vantagem, porque ele pode passar a noite aqui. Quem produz não tem como. Em nota, a Prefeitura diz que a fiscalização do comércio irregular é uma ação de rotina e que os agentes trabalham para orientar que os 50 pontos delimitados na Avenida Paulista sejam respeitados. Também informa que a apresentação de artistas de rua é permitida, desde que o profissional tenha registro para isso. O Aparecido vende cadernos artesanais há 5 anos no mesmo ponto. Segundo ele, falta organização e regras claras. No quarteirão onde ele fica, por exemplo, só são permitidos 8 vendedores. Ninguém tem respeitado. Domingo tinha 15. Aí chegou o pessoal da fiscalização, né? Aí ele chegou para tirar, aí ele foi lá, contou 8. Esses 8 tinham carteirinha, sai. Aí os outros, não, mas peraí, eu cheguei primeiro, eu também tenho carteirinha, não sei o que lá, todo mundo tinha carteirinha. Aí ele não sabia como agir, porque todo mundo tinha carteirinha e tem pessoas que chegou às 5 horas da manhã, tem pessoas que chegou 8, tem pessoas que... Falta uma regra. Total. Polêmica entre eles e também entre os pedestres. Acaba precisando dar uma desviada, porque eles no meio do caminho acabam sempre atrapalhando a gente. Eu acho que não atrapalha, porque ela está aqui para trabalhar. É como qualquer um de nós que está ou no shopping, ou então numa empresa trabalhando num dia normal. É o que concorda a maioria das pessoas que deram entrevista. Eu penso que é importante a fiscalização, mas também não intervém. Não vai mudar muita coisa, não. Para Rosimeire, que passa por aqui todos os dias, é preciso bom senso. Claro que atrapalha porque fica feio, né? Mas, por outro lado, a gente também entende que é uma questão social, né? Precisa equilibrar essas duas situações. As pessoas precisam trabalhar e a cidade precisa dar vazão, a gente precisa conseguir circular. E uma última informação, o ex-astronauta Eugene Cernan, que se tornou o último astronauta a pisar na Lua, morreu aos 82 anos. Cernan morreu cercado pela família, informou a Administração Nacional de Aeronáutica e do Espaço em comunicado sem dar detalhes. Ele foi comandante da Apollo 17, que fez o último voo à Lua em 1972. Foi a terceira missão espacial do astronauta. De acordo com a NASA, ele completou 566 horas e 15 minutos no espaço. Agora restam apenas 6 astronautas vivos que caminharam sobre a Lua. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp e participe também pelas redes sociais. Use para isso a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. Lembrando que o Link Record News vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã e agora às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Até logo mais.